Oi meninas, bem-vindas ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fabi e aqui a gente fala sobre fertilidade, saúde da mulher, ciclos femininos e tudo que tem a ver com isso. No vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, mais pessoal, que eu vim compartilhar com vocês as minhas experiências no meu primeiro trimestre de gestação, porque estou gravidinha. Tive várias perguntas na caixinha do Instagram e decidi pegar todas elas e responder aqui juntas, num formato mais bate-papo, para ficar mais gostoso de a gente conversar e de vocês entenderem tudo o que aconteceu, tudo o que tá acontecendo, e para compartilhar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, para caso você queira passar por essa experiência na sua vida, ou caso, né, você também esteja passando e possa compartilhar isso aqui comigo. Então, uma das perguntas que eu mais recebi foi como eu descobri, né? Então, vocês sabem que eu vim acompanhando o meu ciclo através do FAM, né? Que é o Fertility Awareness Method. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre isso. Então, caso você não viu, vá ver porque é bem interessante. Mas, para contexto, né, caso você não saiba o que isso é um método que você acompanha o seu ciclo para você entender quando é a sua ovulação, principalmente, mas claro, para você ver como é que tá o seu ciclo no geral, sua saúde menstrual no geral. Então, eu tava usando esse método há mais ou menos uns 6 meses, então eu sabia ali quando era a minha ovulação, o que estava acontecendo no meu ciclo. Antes eu já tinha uma noção, mas o FEM realmente trouxe uma noção muito ampliada de realmente eu saber quando era a minha ovulação, quando ia descer a minha menstruação, devido à temperatura. Então, no FEMA, a gente usa um termômetro de 2 casas decimais e esse termômetro a gente vai medindo nossa temperatura todos os dias na hora que a gente acorda. E com isso, você vai colocando tudo isso num gráfico e nesse gráfico, daí a gente vai conseguir calcular ali o dia da ovulação. E você sabe quando você ovula, né? Quando você já ovulou, porque existe um aumento de temperatura bem consistente. Então, você sabendo que aumentou a temperatura, você sabe que você ovulou. Ok, vocês entendendo isso? Vamos voltar então para quando eu descobri, né? Quando eu comecei a suspeitar que eu podia estar grávida. Então, fazendo o meu gráfico, eu sabia que se a sua temperatura ficasse alta por mais de 15 dias, porque no meu caso, a minha fase lútea, a fase pré-menstrual, era de 15, 16 dias, nunca tinha passado disso, eu tinha noção de que se a temperatura depois de 16 dias continuasse alta e não começasse a baixar, que era um sinal de que havia menstruação, isso era um grande alerta de que você poderia estar grávida. Então, sabendo disso, eu comecei a observar. Mas a minha temperatura ela não estava constantemente alta. Tinha alguns dias que baixava um pouco. Então eu fiquei um pouco na dúvida. Eu tava, será que é? Mas pode não ser. Então eu tava um pouco cética, assim. Eu acho que a gente fica um pouco descrente, né? Nessas situações, não sei. Mas eu falei, vou esperar um pouco. Eu acho que isso era uma sexta-feira quando eu comecei a pensar, será? Eu até comentei com uma amiga minha, eu tinha ido passar um dia com ela, e aí eu falei, nossa, amiga, eu tô pensando que pode ser isso, mas eu não tenho certeza, ainda não fiz nenhum teste nem nada, porque eu estava começando a desconfiar. Mas, gente, sabe que você já passou por essa situação várias vezes e nunca era nada, era sempre realmente, às vezes, não é da nossa cabeça. Então eu falei, eu vou ficar tranquila. Vou esperar um pouco mais, porque a minha menstruação, ela não estava atrasada, sabe? Tava tipo uns 2 dias além do que tinha vindo no último mês, mas minha menstruação tinha um pouco dessa variação, então eu não tava assim, nossa, realmente tá muito atrasada. Então eu falei, vou esperar até estar uma semana atrasada para eu começar a suspeitar de alguma coisa. Tudo bem. Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu tinha alguns exames de rotina da ginecologista, normal, que eu sempre faço todo ano. E fui eu fazer o meu exame. Era um ultrassom transvaginal. Chego no exame, vou fazer o exame. Aí o médico começa a fazer o exame e tal, e ele vira pra mim e fala: Você tá sem menstruar? Sua menstruação tá atrasada? Eu falei: Olha, talvez mais uns 2 dias, 3, muito pouco. Ele falou: Olha, eu tô vendo uma coisa aqui que pode significar que você está grávida.
Eu tô vendo ali um saco gestacional, mas é muito cedo pra realmente saber. Então, vou sugerir que você vá pra casa e faça um teste de farmácia. Nesse momento, eu fiquei em choque. Porque é isso, assim, você nunca espera que esse momento vai chegar de verdade, ou quando você espera e pensa, imagina a vida toda que você gostaria que ele chegasse, quando chega mesmo, você fica em choque, assim, completamente em choque. Então, eu saí ali do consultório, eu lembro, é bem perto da minha casa, então eu vim andando. E eu lembro de ir andando na rua, assim, completamente em choque. Mas, eu ainda tava pensando, olha, ele falou que pode não ser nada. Tem que fazer o teste. Ok, fui pra casa, falei pro João, e aí tava nós dois em choque, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente foi na farmácia e comprou o teste. A gente comprou um teste, aquele só que aparece o risquinho mesmo, não o que fica escrito se você tá grávida ou não. Mas na hora que eu fiz o xixi, coloquei ali pra fazer o xixi, porque senão vinha com um copinho. Então você tinha que colocar ali pra fazer o xixi. Na hora que eu fiz isso, gente, caiu o xixi, já deu positivo. Não teve nem que esperar nada. E aí, na hora que deu positivo, o meu choque só aumentou. Eu só fiquei mais em choque, porque é isso, gente. Eu sempre falei, sempre tive vontade de ser mãe. Sempre quis ser mãe, sempre desejei muito isso. No momento que chegou, que aconteceu, eu fiquei em choque. De tipo assim, nossa, o meu corpo é capaz de fazer isso. Foi muita loucura. E aí, no momento, foi super legal, assim, eu tava um pouco em choque ainda, mas o João ficou super feliz, falou umas coisas super fofas pra mim. E isso me acalmou, assim, sabe, do meu choque. Mas vamos então, isso tudo leva à nossa segunda pergunta, que é uma pergunta que eu tenho recebido muito ainda, sempre que eu abro caixinha lá no Instagram, é uma pergunta que aparece, que é se foi uma gravidez planejada. Acho que como vocês já estão sacando aqui pelo meu relato de como a gente descobriu, não foi exatamente uma gravidez planejada. Mas o que que acontece? A gente já vinha conversando bastante nesses últimos anos sobre ter filhos, a se planejar e a pensar nisso. Mas na nossa cabeça, a gente pensava nisso daqui uns 2 anos, 3 anos pra frente, que pra nós era uma idade, né, ideal, que a gente ainda estaria bem novos, porque a gente tinha vontade de ter filhos novos, mas que a gente teria um tempo ali pra se preparar, pra estudar, pra, né, guardar mais dinheiro também. Então era isso que a gente, né, tinha conversado. Eu tinha justo feito o meu curso do FAM, então eu tava usando esse método como contraceptivo até certo ponto. Por quê? Quando eu fiz o meu curso, eu falei pro João, João, seria super legal se você também fizesse alguns exames para saber como está a sua fertilidade. Porque já que a gente daqui a uns 3 anos pensa em ter filhos, então, né, é legal a gente ver se tá tudo certo, pra gente começar a se cuidar e ver o que tá, né, acontecendo, se tem algum problema, se não. Muito bem, guardem essa informação. Passou um tempo, o João foi no médico, fez o exame pra ver se estava tudo certo. E, basicamente, quando ele voltou no médico, o médico falou assim: olha, caso você queira ter filho, é melhor você começar agora, porque a tua fertilidade não tá muito legal, acho que vai ser bem difícil você conceber. E aí, gente, imagina, a gente já tendo vontade de ter filhos, eu sempre tive vontade de ser mãe, a gente já conversando sobre o assunto, veio essa notícia e foi meio estranho, assim, né? A gente ficou meio em choque, porque, nossa, é tão novo, se alimenta bem, faz exercício e tal, por que será, né? Mas quando o médico disse isso, a gente falou, tá, então tá, já que vai ser muito difícil, então a gente pode afrouxar nossos cuidados, assim, porque esse muito difícil, quando alguém fala que é muito difícil, você entende que vai levar algum tempo, talvez alguns anos, né? E aí foi isso que a gente fez, afrouxou os cuidados, eu continuava medindo o meu ciclo junto com o FAM, mas eu não estava também tomando os cuidados para não engravidar, justamente porque eu achava que ia ser praticamente impossível. E não é que acho que assim, no primeiro mês, assim, depois que ele foi no médico, foi já quando eu fiquei grávida. Então, gente, tenham muito cuidado, assim, tanto quando o médico diz que vai ser difícil, quando ele diz que vai ser fácil, porque não necessariamente, né? O que tá nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus. E não tem muito com que a gente possa fazer. Mas no fim das contas, foi uma notícia super legal. A gente ficou super felizes com isso. A próxima coisa que eu queria falar com vocês, na verdade não foi uma pergunta, mas é uma coisa que eu achei que seria super legal de trazer aqui e mostrar pra vocês, que foi como a gente contou pros nossos amigos e família
que a gente ia ter neném. A gente esperou um tempo. A gente não esperou, se eu não me engano, exatamente 3 meses. Foi um pouco antes. Mas a gente já tinha feito ultrassom, já tinha ido na médica, já tinha feito exames, estava tudo certo. Então faltava bem pouco para dar 3 semanas, assim, quando a gente contou para os nossos 3 meses, desculpa, quando a gente contou para os nossos pais. Então a gente tava tranquilo de que tava tudo certo, assim, né? E aí a gente fez um jornalzinho. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver muito bem aqui no vídeo, mas vou mostrar pra vocês que ficou bem fofo. Então a gente mandava nessa capinha aqui. Alguns a gente mandou por WhatsApp mesmo, que às vezes eram pessoas que moravam longe, amigos, tal, às vezes não tão próximos também, e a gente acabou mandando por WhatsApp. E alguns a gente mandou pelo correio mesmo, então a gente não falou nada, e só chegava uma carta pelo correio, a pessoa abria e tinha a notícia. Então era assim, ó. Era tipo uma gazeta, assim. E aqui tava escrito, mas não de uma forma muito óbvia, né? Assim, de que. Ok, estou grávida. Não, não era muito óbvio. A pessoa ia ter que ir lendo e tal. E aí no final ela falava, como assim? Até quando a gente contou pros meus pais, a gente se arrependeu muito de não ter gravado a reação deles. Mas eles demoraram muito pra entender, pra pescar o que tava acontecendo. E mesmo quando eles entenderam, eles ficaram um pouco em choque, assim, também. Na segunda página, a gente falou também como foi difícil guardar o segredo pelos meses, né? Aí tem uma fotinho nossa, uma fotinho do positivo ali. Então, ficou bem, bem bonitinho. Depois a gente pôs um poema. E no final, a gente colocou uma tabelinha das frutas com cada semana de gestação para as pessoas irem acompanhando. Então, a gente deu para os nossos pais, para os nossos irmãos, amigos mais próximos. E foi um jeito muito gostoso de contar, assim. Eu acho que muito mais gostoso do que falar assim, estou grávida. Pelo menos pra gente foi. Então, foi muito, muito legal fazer essa surpresa. E também ter, tipo, um souvenir, assim, para as pessoas, né, mais próximas guardarem, assim. Foi muito, muito legal fazer dessa forma. Então, caso você, né, esteja grávida ou pense em engravidar, é uma coisa que eu super recomendo fazer uma surpresinha legal, assim, para sua família. Tá, agora vamos ao real primeiro trimestre. Depois de toda essa surpresa, de descobrir, de fazer exames, está tudo bem, está tudo ok. O que aconteceu? Como é que foram os primeiros sintomas, esse primeiro trimestre que todo mundo fala que não é muito legal, não é muito bom, não é muito gostoso. Mas eu preciso ser sincera com vocês, eu não sabia que era tão difícil. Eu vi as pessoas falando do enjoo, que passava mal, mas eu não imaginava que era tanto, menina. Rara do céu. Assim, se eu puder, eu até já falei isso para algumas amigas, assim, que tem vontade de engravidar, tem vontade de ter filho. Se prepara para nesses primeiros 3 meses, ou o segundo, o mês 2 e o mês 3, eu acho que para mim foram os piores. O 2 em específico foi o pior, com certeza. Se prepara se você quer ter filho para esse período, porque não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de fazer nada, você não consegue comer nada, você não consegue fazer exercício. Pelo menos essa foi minha experiência. Justo quando eu descobri com 5 semanas, tá? Então, a gente conta a partir da data da concepção, da última menstruação, não da concepção. Então, 5 semanas. Nessas 5 semanas, ali, quando eu descobri e tal, tava bem, eu tava ótima, gente. A única coisa que eu tava sentindo eram umas cólicas leves e um pouco mais de sono. Então, tirava uma soneca depois do almoço e eu nunca fui de fazer esse tipo de coisa. E era isso que eu tava sentindo no começo, só isso. Um dia eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre o primeiro trimestre, inclusive de uma amiga, Marina, e ela falou que ela tinha começado a sentir os sintomas ali pela 8ª semana. Eu lembro que nisso eu estava de 7 semanas. Eu falei, nossa, que sortudo então, acho que eu não vou sentir nada, acho que eu não vou passar mal. Gente, deu 8 semanas e um dia comecei a passar muito mal. Eu não cheguei a vomitar nem nada, mas eu tinha muita dificuldade de comer, nada me apetecia, nada parecia que ficava bem assim no meu estômago. Passava muito mal e realmente eu sentia como se eu estivesse doente, assim. Às vezes eu passava o dia inteiro de cama, passando mal, com dor de cabeça, tontura. Realmente uma sensação de doença, tá? E tinha dias até que eu pensava, nossa, mas será que tá acontecendo tudo isso mesmo? Será que eu tô passando tão mal mesmo? E eu acho que fora isso, né, meninas, tem muito essa questão emocional de você estar assimilando a notícia, né? Como não era uma coisa que, óbvio, eu queria, gente, não vou mentir pra vocês, eu já queria engravidar. Eu já tinha essa vontade, eu já achava que estava na minha hora de engravidar.
Mas psicologicamente eu acho que eu não estava preparada também para sentir todas essas coisas. Não sei se alguém algum dia está, mas foi um pouco do que eu senti, assim, um pouco de todo esse choque da notícia, da parte emocional, de tudo que tá acontecendo. Não só nisso, né? Mas existem outras coisas que estão acontecendo na minha vida, que eu acho que impactaram muito também para esse momento ser um momento um pouco difícil para mim. Então, até das 8 semanas até as 11 semanas, eu passei mal, 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 passei muito mal. Dito isso, eu fui fazer uma viagem na Europa, já estava programada há muito tempo, há mais de um ano. E na semana que eu tinha minha viagem, como mágica, passou todo esse mal-estar. Então, eu dei muita sorte, eu fiquei muito feliz por isso, porque daí começou o meu segundo trimestre, que até agora está sendo muito bom. Está sendo muito positivo, muito melhor do que o primeiro. Tanto emocionalmente, assim, 1000 vezes melhor, quanto fisicamente também. Que sim, tô tendo alguns desconfortos, mas isso é um papo para um outro vídeo. E aí, a última pergunta que me fazem bastante também ali na caixinha é: o que mudou na minha alimentação? Quais suplementos eu tô tomando? E, gente, isso daqui eu quero deixar claro que é o que eu estou fazendo, o que minha obstetra está indicando, o que minha nutricionista está indicando, o que eu estou fazendo, mas não quer dizer que você tenha que fazer ou que vai ser a melhor coisa para você. De alimentação, o que mudou? Praticamente nada. Eu continuo com a mesma nutricionista, então o meu plano alimentar, se eu for ser bem sincera com vocês, ele tá bem similar ao que já era. Então, eu sempre tenho uma quantidade de proteínas vegetais, eu continuo tomando minha proteína, né, nas minhas vitaminas, comendo frutas, verduras, legumes. Talvez cuidando mais com essa questão da limpeza, né, porque a gente tem o perigo da toxoplasmose. Mas, em geral, nesse sentido, no primeiro trimestre, não mudou muito a alimentação, tá? Claro, no começo, eu não conseguia comer muita coisa. Inclusive, até perdi um pouco de peso. Perdi 2 quilos no primeiro trimestre. Mas no segundo já voltou tudo. No próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Mas no primeiro trimestre, a minha alimentação era muito baseada em carboidratos simples, tipo macarrão, pão, batata, que era uma coisa que eu conseguia digerir mais fácil, que não me dava tanto enjoo. Mas eu continuei comendo frutas. Eu tive um pouco de constipação, que é uma coisa muito rara pra mim, porque eu geralmente como muita fibra. Mas como no começo eu não tava conseguindo comer muitos vegetais, porque eles não me apeteciam muito, eu não comi muito e tive um pouco de constipação. Depois eu fui inserindo, então, por exemplo, eu ia fazer um molho de tomate, eu já colocava vegetais dentro do molho de tomate pra me enganar. Então, só essas pequenas mudanças, assim, pra eu me adaptar com esse mal-estar que eu tava sentindo no primeiro trimestre. Quanto a vitaminas, eu comecei logo que eu descobri já tomar, na verdade, um polivitamínico, que a primeira obstetra que eu passei recomendou. Depois eu parei de ir nessa obstetra, comecei em outra. Mas enfim, tomei um polivitamínico. Eu já tava suplementando antes da gravidez algumas coisas. A primeira médica pediu pra eu parar de suplementar. Mas depois a outra médica pediu pra eu voltar a suplementar algumas coisas que eu tava suplementando. Então, comecei a suplementar o ácido fólico, que é super importante para prevenir malformação no bebê. Sulfato ferroso, que também como eu tô fazendo, um dos pré-natais que eu tô fazendo é no SUS. Se vocês quiserem, depois eu falo mais sobre, posso fazer um outro vídeo sobre o pré-natal. Mas enfim, um dos pré-natais que eu tô fazendo é pelo SUS. E eles lá já dão o sulfato ferroso e o ácido fólico para você tomar. Eles também dão um protetor solar e eu achei isso muito legal, o máximo. Eu tô comecei a tomar no primeiro trimestre essas 2 vitaminas e essa é o que eu tomei no primeiro trimestre inteiro. Depois, no segundo trimestre, teve algumas mudancinhas também. No próximo vídeo eu conto pra vocês. Em relação a exercício físico, no primeiro trimestre eu praticamente não me mexi, gente. E se eu me sinto culpada de ter feito isso, eu penso que sim, mas ao mesmo tempo eu também penso que eu não tinha condições de fazer exercício porque eu tava passando muito mal. No final do primeiro trimestre, sim, eu comecei a me exercitar mais, a fazer mais coisas, ficar mais ativa. Inclusive, foi quando eu fiz minha viagem pra Europa, eu andei muito lá, então, nesse sentido, eu fiquei feliz. Mas, fora isso, eu diminui muito minha frequência na academia, não tava fazendo yoga, não tava fazendo pilates, não tava fazendo nada, porque eu realmente tava passando muito mal e não tava sendo possível. Mas no segundo trimestre, tudo voltou a mudar. Acho que eram essas as coisas que eu queria falar nesse vídeo. Tô bem feliz de compartilhar esse conteúdo aqui com vocês, de entrar nessa nova fase. Tá sendo muito louca, muita coisa nova realmente.
E tá sendo muito legal, porque eu tô podendo estudar também sobre essa fase, vivendo essa fase. Então, tá sendo uma coisa muito legal pra mim, que gosto muito desse tema. Se vocês tiverem outras perguntas, quiserem deixar nos comentários ou me mandar lá pelo Instagram ou pelo TikTok, vocês me seguirem nessas redes também. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar, de seguir aqui o canal, ativar o sininho, porque isso é super importante. Eu quero trazer mais conteúdos aqui pra vocês, mas ainda não tô 100% acostumada com esse formato. Então me digam se vocês gostam, se é um tipo de conteúdo que eu deveria continuar fazendo, tá? Depois eu volto, a gente pode falar mais sobre pré-natal, a gente pode falar sobre o segundo trimestre. E então deixa aqui nos comentários tudo que vocês gostariam de que eu falasse aqui pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo.